O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar nesta quinta-feira se mantém ou não a liminar que foi proferida em uma ação de descumprimento de preceito fundamental apresentada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A decisão suspendeu o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a portaria do Ministério das Comunicações, que determinam o cumprimento imediato do cronograma de implementação dos recursos de audiodescrição na programação das emissoras de TV. Em 2006, por meio da Portaria 310, o Ministério das Comunicações instituiu o prazo de 24 a 132 meses para a implantação da audiodescrição, um recurso de narração em língua portuguesa integrada ao som original com a descrição de sons e elementos visuais para melhor compreensão dos programas por pessoas com deficiência visual e intelectual. Diante de questionamentos sobre dificuldades técnicas, o Ministério abriu consulta pública sobre o tema, o que resultou na criação de novo calendário para a implantação do recurso da audiodescrição. O Ministério Público, no entanto, ajuizou a ação requerendo o cumprimento do cronograma originário. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou o novo cronograma e, com isso, uma nova portaria do Ministério das Comunicações determina o imediato cumprimento da decisão. Dessa forma, a ABERT pede no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da Portaria 188 de 2010 e a inconstitucionalidade da Portaria de 2013 e do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo a associação, a exigência do cumprimento imediato do cronograma original transgride diversos preceitos fundamentais e ressalta ainda que é impossível ser cumprida devido a impedimentos técnicos e ao alto custo para a adaptação à tecnologia defasada. Em decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar e agora o plenário irá se manifestar se mantém ou não suspensas a portaria e a decisão do TRF da Primeira Região. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Sobre esse caso que vimos agora da audiodescrição, o que o ministro Marco Aurélio considerou para conceder a liminar? Bom, quando o ministro concedeu essa liminar, isso também implica no restabelecimento de uma outra portaria, da Portaria 188 de 2010, que adiou aí o cronograma em relação à implementação desses recursos de audiodescrição. O ministro considerou que o Ministério das Comunicações, ele é o órgão com competência constitucional até para avaliar essas questões técnicas envolvendo a implementação desses recursos. E que, em razão da contextualização em que a portaria de 2013 ela foi editada, haveria então a necessidade de, naquele momento, pelo menos numa análise inicial, suspender tanto essa portaria, essa última portaria de 2013, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal efetivamente se manifeste. Agora nós vimos na reportagem que o ministro Marco Aurélio já concedeu a liminar, suspendendo aí os atos questionados. Por qual razão o plenário do Supremo precisa se manifestar agora nesse caso? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi inserida na nossa legislação por meio da Constituição Federal de 88. Ela está regulamentada por uma lei, que é a Lei 9.882 de 99, e a própria lei estabelece que, para se deferir as liminares nesse tipo de ação, é preciso o voto da maioria absoluta do plenário do Supremo do STF, ou seja, 6 dos 11 ministros devem se manifestar. Neste caso, a própria lei também prevê a possibilidade de, em situações urgentes, em casos de extrema urgência ou de grave lesão, de potencial lesão efetiva, é possível que o relator da arguição de descumprimento do preceito fundamental, ele possa conceder a liminar, mas é preciso que essa liminar seja posteriormente apreciada pelo plenário. Então, é o que se chama de ad referendo do plenário. O que o plenário vai fazer agora? Vai confirmar ou não essa liminar que foi deferida. Agora, Gisele, é o seguinte, a última portaria do Ministério das Comunicações, ela determina o cumprimento imediato da audiodescrição. Eu queria que você explicasse para a gente em que contexto que essa portaria foi editada. Rafaela, foram várias portarias editadas. E assim, essa última em especial, ela tem realmente uma conotação, um contexto, porque ela veio em cumprimento a uma decisão judicial. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar um recurso numa ação civil pública que foi apresentada pelo Ministério Público, ele determinou o cumprimento imediato dessas regras, num prazo de 60 dias, sob pena de aplicação de uma multa diária de R$ 5.000.
Então, com essa decisão judicial, o Ministério das Comunicações, então, editou uma portaria agora em 2013, restabelecendo a primeira portaria, a portaria originária, que havia sido suspensa depois de consultas públicas, que acabou constatando a inviabilidade técnica de se implementar esses recursos na forma como foi originalmente estabelecido. Então, assim, o contexto efetivo dessa última portaria se dá em razão do cumprimento de uma decisão judicial, decisão essa que também foi suspensa com a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio. Esse é apenas um caso, temos vários outros processos na pauta, né? Aguardamos o resultado, então. É verdade.